Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber o louvor. Para você seguir a Deus, para você seguir o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, não seguir a igreja, como eu falei no vídeo anterior, ou no vídeo posterior, não sei qual que eu vou postar primeiro, eu estou fazendo um após o outro. Outro vídeo é dos desviados, para você ficar bem ciente do que eu estou falando. Então, para começarmos esse vídeo, eu quero chamar a atenção para um assunto muito sério, que é os obstáculos que nós temos em seguir o caminho do Senhor. Tem um filme interessante que é... Caramba, é um filmezinho, ele é meio fantasioso, mas ele é interessantezinho. É de um cara que anda carregando um jugo, eu esqueci o nome do filme. Já eu devo lembrar, não sei se eu vou lembrar. Esse filme é interessante, que ele vai passando por várias fases, ele quer seguir a Cristo, né? Então ele deixa tudo e cada vez, aí é posto o fardo, né, nas costas dele, ele vai seguindo. Né? Um filme, a maioria já viu esse filme, né? Ele é um best-seller também, um livro, né? Que dizem que depois da Bíblia, né, no mundo cristão, a Bíblia é o livro mais lido em todas as áreas da literatura, mas diz que esse é o segundo mais lido do mundo. Eu esqueci o nome do filme, está na ponta da língua, mas de repente eu não lembro. Posso até deixar na descrição aqui abaixo, se vocês quiserem ver o nome do filme. Então, esse homem, ele deixa a família, que é todo, ele sai por aí com um fardo nas costas, né? E aquilo ali dificulta ele de andar, ou seja, a dificuldade de você caminhar no Evangelho. Eu não concordo muito com o pensamento, né? Então ele vai passando por várias fases, ele sem querer desvia, aí a hora que ele passa por um caminho difícil, tem a hora da montanha, ele teima, ele quer ir para o caminho mais difícil, e por aí vai e tal. E nesse pensamento, realmente a gente tem muita dificuldade para seguir o Evangelho. Geralmente uma pessoa na família, que tem uma família grande, e as pessoas são contra o Evangelho, essa pessoa se converte. Então a primeira dificuldade que ela vai ter é a família. Se a família for contra, então é uma coisa absurda. Se for, por exemplo, um jovem que é dependente dos pais, o pai falar, não quero que você vive nesse negócio de igreja, que negócio todo. É um obstáculo já muito grande. É um obstáculo muito grande. E outros obstáculos são tomados, por exemplo, a esposa se converte, o marido não quer, e ele fala, se você for para esse negócio de igreja, eu vou embora, os filhos não querem mais saber e tal, e são vários. Aí o trabalho também, muitas das vezes você tem que fazer coisas no trabalho que o Evangelho já não permite. Por exemplo, você trabalha no bar, por exemplo, vai em boate, então você vai ter que decidir se você continua nisso ou deixa. Por exemplo, um casal, ele é amigado, eles não são casados, mas vivem juntos há muito tempo. Aí a pessoa quer se ajeitar, mas o outro fala, não vou casar, não quero casar, a gente vê sempre bem assim, não vou casar. Aí você tem que tomar uma decisão, né? Decisão difícil, você continua, né? Esse relacionamento, se você abre mão disso para viver o Evangelho. Então tudo isso são obstáculos. Tudo isso são obstáculos. E fora os obstáculos espirituais, né? Que são setas do maligno o tempo todo, isso está na Bíblia. Dados inflamados do inimigo, tentação. Jesus foi tentado, o próprio Filho de Deus foi tentado. Mesmo o diabo sabendo quem ele é, ele tentou a Cristo, imagine a você. Entendeu? Então são obstáculos que se tem. Então você acaba se convertendo, e esse obstáculo começa. Então você começa a frequentar uma igreja, você começa a dar os primeiros passos, você começa a conhecer a Deus, conhecer realmente o Evangelho, que a igreja você já está familiarizado e tal. E tem um grande obstáculo que você nem imagina.
Mas é um obstáculo grande. É um obstáculo que você está dentro dele. Quando você se converte, você vai para dentro dele. E é um obstáculo que, na verdade, ele, muitas das vezes, ele tenta destruir o evangelho e não consegue. E que obstáculo é esse? Você pode se assustar agora, mas eu peço que você fique até o final do vídeo, que eu vou te explicar direitinho. Se você ouvir agora o que eu vou falar e falar, esse cara é louco, você desligar, você não vai entrar no pensamento. Então fique até o finalzinho do vídeo, eu prometo que eu não vou ser longo, mais 10 minutos eu acho que eu termino. E eu peço a você, se você já quiser se inscrever, se você desejar se inscrever, se não, tudo bem, eu sei que eu também não me inscrevo em muitos canais, porque é chato, toda hora ficar vindo notificação, ou se inscreve no ativa o sininho, entendeu? Ativa o sininho, porque toda hora fica, fulano postou um vídeo, toda hora aparece e fica apagando, eu não tenho tempo de assistir, então eu entendo se você não quiser se inscrever, mas se você quiser dar uma força, que eu não sou monetizado, eu trabalho, eu vendo lanche, eu vivo de lanche, eu não sou pastor, eu vivo de lanche. E o meu objetivo não é viver de vídeo, mas é Deus que sabe todas as coisas. Se você quiser se inscrever, a minha intenção não é ganhar dinheiro, é para que chegue a mais pessoas. Esse é o meu objetivo, que chegue a mais pessoas. Então, qual é esse obstáculo? Sem enrolação, eu vou dizer. Esse obstáculo é a igreja. Muitas das vezes, a igreja é que te atrapalha a andar no evangelho. Por que eu digo que a igreja tenta destruir? Porque as igrejas já têm sistemas. E esse sistema é algo extra-bíblico. Que as igrejas, as direções, as denominações, elas entendem que é suficiente para que o crente possa andar no caminho do Senhor. Por exemplo, tempos atrás, a igreja entendia, era uma doutrina da igreja que não está na Bíblia, que não podia ter rádio. O rádio e também a televisão, ambos eram a caixinha do diabo. Aí teve um grande escândalo aqui, parece que a igreja Casa da Bênção, né? Que era proibido ter televisão e descobriram uma televisão gigante na casa do pastor. Aí começou a ter já os negócios. Então, por exemplo, as Assembleias de Deus, eu lembro que tempo atrás, as irmãs elas eram proibidas de andar de bicicleta, que era coisa do diabo. O crente, tempo atrás, não podia jogar bola, que a bola era a cabeça do diabo. Eu passei por maus lençóis assim que eu me converti. Eu novo converti. Eu era praticamente desviado da igreja, não do evangelho. E fiquei uns 5, 6 anos desviado. Quando eu retornei, falei, quero voltar para a minha igreja. Só que eu fui desempregado. Eu morava num bairro e para ir para a igreja eu pegava ônibus. Para quem conhece aqui o Rio de Janeiro, eu morava em Madureira e a igreja é em Realengo, onde eu moro. Perto da minha casa aqui, uns 200 metros, 300 metros da minha casa. Hoje. Então eu queria voltar para a minha igreja. Só que o pastor, muito ignorante, ele começou a fazer perguntas, algumas coisas. Eu falei, não, estou desempregado, eu moro num quartinho. Uma pobreza muito grande, não, pobreza, eu passava fome nessa época, muitas das vezes passava fome. Mas em nenhum momento eu pedi ajuda da igreja, nenhum momento. Mas eu acho que o pastor entendeu que eu seria um peso para a igreja. Ele perguntava, como é que está a situação do irmãozinho? Eu vejo que o irmãozinho tem muita fé. Eu falei, estou desempregado, pastor, vou pagar aluguel. Tal. O pastor começou a fazer uns apelos de oração, vamos orar pelo irmão, que ele paga aluguel, não sei o quê, pipipi, aquele negócio todo. Mas não foi oferecido nenhuma ajuda. Porque eu tenho um irmão que morava junto comigo, que também era dessa igreja, mas não retornou até hoje. Isso eu retornei em 1991. E esse irmão não voltou, talvez para ele falar assim, se a gente ajudar ele, a gente vai ajudar o outro lá também. Não sei qual foi o pensamento. Sei que nunca ofereceu uma ajuda. Nunca perguntou se o meu lugar estava atrasado, se eu estava precisando de comer alguma coisa. E eu também que eu não pedia, porque eu sempre fui de correr atrás. Então eu fazia biscate. Mesmo sem trabalho, eu fazia um servicinho, tinha um servicinho ali. Até que eu passei a fazer um biscate que era contínuo. Ou seja, eu trabalhava, mas não tinha carteira assinada. E era numa fábrica de pipa. Aqui no Rio de Janeiro é pipa. Algum lugar para pagar, eu não sei como se chama aí na sua cidade. Se você quiser deixar aqui nos comentários como é que se chama na sua cidade, aqui é pipa, outros são cafifa, por exemplo, Niterói, que é Rio de Janeiro mesmo, do outro lado aqui da Baía de Guanabara, lá é cafifa, não é pipa. Nem pipa tem, cafifa, eu acho que é rastadeira, um negócio assim, coisa desse tipo.
Outro lugar é gaivota, papagaio. Então, se você quiser deixar aqui a descrição como chama-se na tua cidade. Então, eu cheguei um dia e falei, pô, pastor, eu consegui aqui um trabalho, né, contínuo, eu estou trabalhando lá. E dá para mim, entendeu? Pagar meu aluguel, ganhava pouquinho, mas dava para pagar aluguel, comer, alguma coisa assim. Porque eu, quando fui para a igreja, só tinha uma calça comprida. Uma calça comprida e duas camisas, se eu não me engano. E um tênis feio, horrível. Eu fui acabar. Aí, tá bom, irmãozinho, o que você vai fazer? Eu falei, pô, estou trabalhando numa fábrica de pipa. Quando eu falei isso, o pastor praticamente quase cai para trás. Falei, ai, meu irmão, não diga isso. Não diga isso. Eu falei, o que foi, pastor? Aí, não, com uma irmãzinha, a gente estava no culto de oração, a irmã teve uma revelação, e Deus falou para ela que a pipa é o rabo do diabo, e que eu não poderia trabalhar lá. Aí eu continuei trabalhando, porque eu vou passar fome, o negócio todo. Ah, sempre que ia, o pastor está lá nesse negócio aí, eu estou. Então ele falou tanto, que eu deixei a igreja por um momento, e até que eu arrumei um outro emprego. Aí fui trabalhar numa padaria de balconista. Aí falei, agora eu vou voltar para a igreja, que o pastor não vai ficar mais criticando. Quando eu cheguei lá, o pastor, não, agora eu estou trabalhando, pastor de carteira assinada e tal. O que você está fazendo, irmãozinho? Eu sou balconista de padaria. Ai, meu Deus, não fala isso. Olha só que coisa, né? Ah, que tinha uma irmãzinha aqui, ela estava muito fielzinha. Aí começou a trabalhar na padaria. Aí não vinha mais os domingos, porque é o caminho do Senhor, é o dia do Senhor. Aí foi ficando fraquinho e acabou que desviou. Isso aí não é de Deus, tem que orar. Mas Deus dá um trabalho. Aí eu já fiquei meio que nervoso, porque eu tenho muita paciência. Eu falei, tá, pastor, mas o senhor era militar. Como o senhor era militar? O senhor não ia para o exército, que ele era militar do exército, dia de domingo? Temos militares aqui na igreja. Ou seja, ser militar não é de Deus, esses irmãos têm que deixar o serviço militar. Muitos já eram cadete, estavam estudando para ser cadete, coisa desse tipo. Um já era, eu acho, ou outro já estava para passar já. Ah, mas aí, não sei qual é a diferença. Tinha lá o irmão meu, ele estava construindo a casa dele, muitas das vezes, porque ele era pedreiro, trabalhava com os outros, então só tinha tempo para trabalhar para ele no domingo. Muitas das vezes ele não ia domingo de manhã, porque ele tinha que fazer a obra dele, eu trabalhava domingo de manhã, e domingo à noite eu estava na igreja. Ah, mas ele não justifica igual tudo. Eu falei, então eu entendi que eu tinha que deixar a igreja. Mas se eu fosse seguir o caminho do pastor, eu teria me lascado. Se eu fosse ficar, se eu não tivesse uma orientação de Deus, eu ali mesmo já não queria mais saber de evangelho. Porque nesse caso, a igreja foi uma pedra, foi um empecilho para mim. A igreja que deveria me ajudar foi um empecilho para mim, dizendo que eu teria que ter um emprego, trabalhar de segunda a sexta. E não à noite, porque quinta-feira à noite tem culto na igreja. Olha que coisa. E a igreja não me dá o trabalho que ele acha que eu tenho que ter. Ou então, é a igreja dizendo, por exemplo, hoje, que você é obrigado a dar dízimo. Não tem isso. O dízimo, para mim, eu não sou muito a favor do dízimo, mas a oferta, a Bíblia diz que cada um contribua segundo o seu coração. Não é segundo um regulamento da igreja. Que hoje você vai dar oferta, você vai dar dízimo, tu tem que colocar no envelope quanto que você vai dar de dízimo. Aí toda a igreja, porque geralmente o tesoureiro é um membro da igreja, conversa com tá todo mundo sabendo quanto que você ganha. Aí o dia que você não dá, o irmão não pagou o dízimo. O irmão está em pecado. Aí você vai dar uma oferta de missões, tanto oferta de missões do teu nome. Aí você vai dar uma oferta de não sei o que, tanto que o seu nome. Colocando isso como se fosse a doutrina. Isso está errado, isso atrapalha. É dizendo que você só pode ser membro da igreja se você seguir as regras da igreja. Uma vez eu tentei ir para a igreja de Nova Vida, e o pastor falou, primeiro tem que ir lá no gabinete falar comigo. Eu fui lá no gabinete. Eu tive que praticamente assinar um contrato. Eu não li bem, eu falei, é uma igreja, poxa, não tem nada demais. Depois eu fui saber. Estava ali, ó, aconteça o que acontecer, você não pode falar mal da igreja. Vou falar mal ali, o pastor agora está com duas mulheres. Está com a mulher, uma amante, e outra ele está pegando, vamos supor assim. Então eu não posso
eu não posso nem mesmo comentar, porque se eu comentar eu estou falando mal da igreja. Olha que coisa. Olha que coisa. Então, coisas desse tipo. Por exemplo, aqui, nessa igreja, você tem que ser batizado e falar 1 hora em língua estranha, senão você não é batizado. Coisas que não existem. Aí a pessoa não consegue. Como é que eu vou falar uma língua estranha? Se essa coisa não vem em mim, aquele negócio todo. Aí a pessoa nunca é membro. A pessoa nunca tem fé, porque ela nunca falou em línguas estranhas. Então tudo isso é empecilho para o crente. Empecilho para o crente. Tudo isso são coisas que estão para tirar o crente do foco, que é Jesus Cristo. Então, a igreja hoje é um grande obstáculo. Um grande obstáculo. Como lá no filme tinha esses negócios todos, até o camarada chegar no momento lá, aquele negócio todo, hoje as igrejas fazem isso. A igreja hoje, se bobear, muitas delas, é o principal empecilho do crente. É o principal obstáculo do crente. E porque segue doutrinas que estão fora da Bíblia. E tudo o que nós precisamos para seguir aquilo está na Bíblia. E coisas como essa que não estão na Bíblia, que vai passar a ser algo obrigatório, vai passar a ser um empecilho, um obstáculo. Ou então a igreja hoje, se bobear, a maioria delas, o maior obstáculo é ela mesma. Você tem que ser moldado segundo o sistema da igreja, senão você não pode participar, você não é salvo. Eles falam que você não é salvo. Tem igrejas, por exemplo, a igreja adventista, fala que só pode ser salvo quem for adventista. Da mesma forma que os católicos falam, só é salvo quem for católico. O João Paulo II, se eu não me engano, ele monopolizou a salvação, falou, somente pela igreja católica pode ser salvo, senão não é. Tanto é que a igreja católica hoje, os evangélicos são excomungados pela igreja católica. Ou seja, a igreja católica tem o poder de salvar quem eles quiserem. Ou seja, se você for excomungado, você não é salvo. E quem determina isso é a igreja. A igreja excomungou, então não é salvo. Então, comungou, aí você passa a fazer parte da salvação. Por exemplo, a igreja católica teve outra divisão lá na frente, que é a igreja... Poxa, agora esqueci o nome, que é a igreja lá da parte do Oriente, da Rússia, aquela parte toda lá. Lá não é o Papa não está nessa igreja, né? O Papa não é líder dessa igreja, lá é um ancião, né? Que é o líder dessa igreja, lá não tem imagens, aquele negócio todo. Então, por exemplo, mas é considerado uma igreja católica. Então, como separou, a igreja católica excomungou eles, ou seja, eles não são salvos, mas eles também excomungaram a igreja católica. Ou seja, a igreja católica também não é salva. E a igreja católica excomungou a gente, então ninguém é salvo. Olha só que absurdo que é o sistema religioso das igrejas. Entendeu como é que funcionam as coisas? Por exemplo, teve um tempo, eu não sei como está agora, eu já fui da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus dizia que as igrejas tradicionais, como Batista tradicional, Presbiteriana, outras igrejas assim, que todo, não faz parte da salvação, não são salvos, porque não falam em línguas, não era batizado com o Espírito Santo. Eu sou batista tradicional, mas eu falo em línguas e eu sou batizado com o Espírito Santo. Embora eles lá não aceitem, mas eu falo em línguas estranhas. Eu oro em línguas estranhas. Porque eu entendo, entendeu? Eu já coloquei esse debate lá e eles não conseguiram mostrar na Bíblia que não tem o falar em línguas estranhas. E a língua estranha não é língua de anjo, esquece. Não é língua de anjo, é língua estranha. A Bíblia diz que é um mistério. Quem fala em língua, fala em mistério com Deus. E só Deus sabe. Então, se eu estou falando em línguas, num som como vocês estão ouvindo, não estou falando,
no meu coração, no meu íntimo, mas estou emitindo som e falando em línguas estranhas, todos os anjos estão ouvindo, os demônios estão ouvindo, então eles sabem o que eu estou falando. Mas a Bíblia diz que quem fala em línguas fala em mistério com Deus, e só Deus sabe. Então a língua estranha é um mistério de Deus. Ou então, a igreja tem sido um grande empecilho. Eu tenho problemas sérios na minha igreja. Tenho problemas sérios. Eu estou passando um tempo um pouco, se você já quiser parar um pouquinho, não tem problema, eu vi. Mas eu tenho problema na igreja. E eu vejo lá e provo isso, que eu não sou uma pessoa querida na minha igreja. Ele não gosta muito de mim. Não gosta de mim. Por exemplo, eu gosto de estudar a Bíblia. Eu estudo Bíblia o tempo todo. Eu estou fazendo uma graduação em teologia. Eu pretendo fazer uma pós, um doutorado, um pós-doutorado e vou em frente. Até o Senhor mandar parar ou me levar. Qual é o objetivo? Ser um bom pastor? Eu não quero ser pastor. Mas se Deus me chamar, se Ele quiser, eu vou ser. Já estou pronto para isso. E eu, no momento, estou pronto para isso. Mas eu não quero ser pastor. Eu creio que o meu ministério é levar a palavra. É isso que eu faço aqui. Por isso eu peço que você se inscreva, para que mais pessoas possam ouvir. Se você entender que eu sou um homem de Deus e eu falo realmente a palavra de Deus. Ah, mas você está falando contra a igreja. Sim. Igrejas que colocam fardos nas costas dos crentes, dizendo que isso é de Deus, eu sou contra isso. Se isso é falar mal, estou falando mal. Sou homem suficiente para fazer isso. Para falar isso e admitir isso. Porque o Evangelho o Evangelho que Cristo deixou para nós, que está registrado, que é o que Paulo fala, se alguém trouxer um Evangelho além do que nós ensinamos, é maldito. Então, todas as nossas doutrinas que precisamos para hoje, elas são atualizadas, ela se atualiza cada dia. Precisa estar sendo atualizado como celular, computador, essas coisas. Ela se atualiza para cada dia. Aconteça o que acontecer no mundo, o movimento que acontecer, a atualização da Bíblia está pronta para tratar desses assuntos. Então, nós precisamos seguir somente o que está na Bíblia, esquece o resto. Não precisa de nada disso. Então, a minha igreja lá, ele não gosta de mim. Eu não sou muito querido, pelo menos pela direção da igreja. Não estou dizendo pelo pastor, por tudo. Pastor, sim, alguma coisa também. Porque eu bato de frente toda hora. Porque tem ensinamento que não está na Bíblia. Eu sou como crente de Beré. Quando se prega lá, eu já vi alguma coisa, crente falar nessa igreja que eu estou, Igreja Batista. Os crentes de Bereia, eles eram muito sábios, porque eles queriam estar na Bíblia. Quando eu faço o que os crentes de Bereia faziam, aí todo mundo acha que eu sou um antibíblico. Por exemplo, acredita-se lá, na igreja, que blasfema com o Espírito Santo tem perdão. Existe possibilidade de perdão. Aonde está escrito isso na Bíblia? O que está escrito é que não tem. Então, para que esse não tem possa haver uma possibilidade de não ser exatamente o que está escrito, tem que haver um outro texto, ou no contexto, acima ou abaixo, tanto faz, ou em algum outro texto da Bíblia toda, que diga que existe a possibilidade. Se não tem, o que vale é isso. Não tem. E acabou. Então, por causa dessas coisas, desses debates que eu promovo lá, dessas discussões, eu não sou uma pessoa querida na Bíblia. Querida na igreja. Por que eu digo isso? Porque às quarta-feiras, geralmente, prega a pessoa normal da igreja. Não são pastores. Pessoa normal, pessoa que não tem cargo nenhum. Prega na quarta-feira. Geralmente é a quarta-feira. A domingo à noite eu não sei que eu não vou, que eu estou trabalhando. Por exemplo, férias do pastor, que geralmente é janeiro, ou então domingo à noite, domingo de manhã, quarta-feira à noite, são pessoas comuns da igreja que pregam lá. Pregam não, que ministram a palavra. E que eu digo sem medo de errar, eles não gostam, mas eu digo que a maioria são palavras que não têm valor nenhum. Nenhum. Por exemplo, da última vez que eu estive lá, o irmão vai falar de Jó. Ele teve coragem de Jó, que era um homem, ele teve coragem de dizer que Jó era um homem tão bondoso, tão espiritual, que ele costumava ir para a praça falar de Jesus. Olha só o absurdo. Jó ia para a praça falar de Jesus. Aí ele fala assim,
Jó foi um homem de Deus. Em nenhum momento Jó questionou a Deus. Ele teve algumas murmuraçõezinhas, mas em nenhum momento ele questionou a Deus. Isso é uma mentira absurda. Jó questionou a Deus 16 vezes. E Deus responde a Jó fazendo 70 perguntas. Aí essas coisas eu rebato. Tipo assim, meus amados, tu acha que a tua vida está difícil? E o povo lá o povo de Israel quando saía do Egito? Imagina a situação. Na frente, mar vermelho. De um lado montanha, de outro lado montanha, e atrás o exército de Faraó. Não existe montanha lá. A possibilidade do povo ter atravessado no canal de Suez é muito grande, mas pode ter sido em outro lugar. Mesmo que tenha sido em outro lugar, não tem nenhuma montanha lá. Isso é falácia, as coisas erradas. Teve um momento de um rapaz lá, hoje ele é pastor, eles vão ver isso aqui que eu boto nas redes sociais, de repente eles discutem isso. E eu quero, a minha intenção é debater essas coisas, para essas coisas acabarem. Porque a igreja só diminui o número de membros. O jovem lá teve coragem de chegar no púlpito, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, mas tem que usar. Eu falei isso no vídeo anterior, ou no outro, não sei a ordem que eu vou botar. Não, vou botar no anterior, vou botar ele primeiro. Eu acabei de fazer agora antes desse. Eu queria subir no púlpito, desculpa a palavra que eu vou usar aqui. Quando eu estava lá no mundo, moribundo, pecador, fazendo um monte de cagada, ele usou essa palavra. Aí o Senhor foi lá e me resgatou. Como é que uma pessoa no púlpito vai falar uma coisa dessa? No ensino bíblico, o professor falar palavrão. Palavrão. E eu vou ficar quieto? Não fico. Ensinos totalmente errados. Pessoas chegar e falar assim, não, todo pastor no mundo todo foi Deus que instruiu. Onde está escrito isso? A maioria foi a igreja que botou ele lá, não foi o Espírito Santo. Ou ele mesmo, abriu a igreja para ele mesmo. Ah, foi Deus, mas em um momento ele foi, não tem isso. Eu creio que a maioria não foi Deus. Porque quando Deus coloca um pastor lá, Deus sabe a situação desse homem, sabe a capacidade desse homem. E Deus sabe a capacidade dele tem de aceitar a capacitação de Deus. Essa é a minha briga. Esse é o meu. Então, esses problemas na igreja, porque hoje eu trabalho aqui muito no canal com pessoas desviadas, que hoje são ateus, estão em outras religiões e tal. Eu trabalho na loja, hoje eu estava debatendo com um jovem lá, que ele vem querer toda hora me apresentar o problema da igreja, e ele deixou, e hoje é macumbeiro, não sei o que ele é, espírita lá, o que ele é, sei que ele anda com a guia, e querendo mostrar para mim que ele fez a coisa certa. E que eu, sabendo de tantas coisas que existem na igreja, eu deveria sair também da igreja e ir para o Espiritismo, porque foi. Quando ele apresenta a situação dele, a decisão dele, ele está mostrando que ele fez a coisa certa e eu continuo no erro. Aí eu falei para ele, em primeiro lugar, que você nunca foi convertido. Aí ele não quis mais falar comigo, eu acho que nem volta mais. Eu toda hora falando essas coisas. Hoje, se falando, por exemplo, da morte lá do Samuel Ferreira, ele era traído, não importa o que seja, não vai fazer diferença nenhuma. Se ele trair a mulher, se ela se matou. Eu não sigo a igreja, eu não sigo o pastor, para mim não tem uma representação humana. Alguém que me represente humanamente não tem. Hoje tem um camarada que eu gosto muito dele, e acompanho, assisto muito ele. Amo demais o pastor, mas ele pode, no momento, quebrar, e ele sabe disso. É o César Cavalcante, lá de São Paulo. Só você escrever César, o nome dele é todo estranho. É César com S. César Cavalcante. Escuta a mensagem dele. Um homem que tem conhecimento, está à frente de um debate na rádio musical lá de São Paulo. Prega em várias igrejas. A igreja dele é uma igreja simples. Era uma igreja do jeito e da forma que eu queria ter. Se eu fosse pastor, seria exatamente aquele jeito. Uma igreja que teremos 2 níveis de pessoas, duas comunidades.
A comunidade entre nós, homens, e a comunidade de Deus. Por exemplo, o camarada é gay e fala, poxa, eu sou gay, eu posso frequentar? Pode frequentar, à vontade. Só respeita aqui o ambiente, não ficar se agarrando, não ficar cantando ninguém. Só isso, mas pode frequentar. Ah, eu posso me batizar? Não pode. Se você quiser te batizar, eu batizo, não tem problema nenhum, mas não vai valer nada. Se você acha que é bom, eu batizo você, mas não vai dar, eu batizo. Ah, mas o cara lá é maconheiro, que não consegue largar a maconha. Pode vir, mas vem pra cá, vem limpo, não vem drogado. Eu vem limpo, não vem. Eu não fica pedindo ajuda, que a gente já sabe que você usa droga. Mas pode frequentar aqui. Ah, eu tô com uma amante aí, a gente quer. Pode vir também. É salvo? Não, tem salvação não. A salvação é só para aqueles que alcançam a misericórdia. E como é que alcança a misericórdia? É quem reconhece que é pecador e deixa. Porque quem se arrepende e deixa o pecado alcança a misericórdia de Deus. E só pela misericórdia de Deus é que somos salvos. Reconhecer que é pecador e que é pode, mas biblicamente não tem salvação. Só quando reconhece e deixa o pecado e passa agora a viver uma vida com Deus. Ou seja, é homossexual, não vive mais na prática do homossexualismo. Outros vão falar, não é mais homossexualismo, é homossexualidade. Mas cristianismo pode, né? Era ladrão, não rouba mais. Pronto. Arrependeu, reconhece, deixou. Tinha amante, acaba com esse negócio. Chama a tua esposa lá, confessa a ela lá as coisas que tu fez com ela e que Deus tenha misericórdia da tua vida. O que ela decidir lá, se ela quiser continuar contigo, se ela quiser separar, tu pode fazer parte, mas não pode mais casar. Porque você que traiu. Quer fazer parte? É assim. Então, essa é uma igreja que realmente ajuda a pessoa a caminhar no Evangelho e não atrapalhar, colocando empecilhos, que era exatamente o que acontecia no judaísmo. A lei era uma coisa. Se você vê a lei lá no Antigo Testamento, você vai ver que é totalmente diferente do que os fariseus faziam. Eles criavam coisas e jogavam coisas que nem eles podiam fazer, e Jesus criticava isso. E hoje eu critico, sim, esse sistema religioso que tem. A igreja precisa passar por uma reforma. Isso não pode continuar. Tipo, eu estou fazendo uma graduação, não estou fazendo na Batista. Eu estou fazendo na Unicesumar. Eu não sei se lá vai aceitar. Entendeu? Por exemplo, vamos supor, o camarada é da Igreja Assembleia de Deus. Ele vai fazer um seminário na Batista. A Assembleia de Deus não aceita. Ou vice-versa, não aceita. Por exemplo, a igreja lá, que eu estou a Batista, se o cara for batizado por aspersão, jogada água assim na cabeça, não aceita, tem que batizar de novo. Onde está isso na Bíblia? Por que o seminário de uma pessoa não serve? Não somos todos irmãos? Eu entendo que nós não deveríamos nem ser registrados em igreja. Eu sou membro oficial dessa igreja. Não tem isso. Para mim isso é um absurdo. Eu entendo, hoje eu quero assistir um culto naquela igreja. Hoje eu quero assistir naquela. Hoje eu vou dar oferta nessa. Amanhã eu vou dar oferta na outra. Não tem que estar preso à denominação, estar preso à igreja. Essa é a minha maneira de ver. Posso estar errado? Posso. Num debate mais profundo com alguém que entende, quem sabe eu me convença de um possível erro que eu tenho. Mas, a princípio, me prove que nós não somos todos irmãos, que nós temos que ter essa separação. Quem foi que disse isso? Essa é a minha luta, esse é o meu objetivo aqui nesse canal. Essa é a minha luta. Então, a igreja, sim, é um grande obstáculo. Um grande obstáculo. E se você quer caminhar no caminho do Senhor, infelizmente tem que passar por esse obstáculo. Qual é o conselho que eu te dou? Qual é o conselho que eu te dou? Procure sempre uma igreja que esteja
o mais adequado possível, o mais introduzidamente possível na Bíblia. Quando você vê uma doutrina que não está na Bíblia, leia a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Leia o Novo Testamento, pelo menos. Isso se você tiver com qualquer tempinho, eu acredito que um mês você lê ele todinho. Eu fiz aqui eu fiz aqui a sequência de vídeos, ninguém gosta. Eu li todo o Novo Testamento, capítulo por capítulo, fiz um vídeo de cada capítulo. Botei aqui, eu não me lembro quanto tempo eu fiz isso. Mas isso trabalhando, fazendo outros vídeos e tal, aquele negócio todo, porque eu levo muitas horas de trabalho, eu começo a trabalhar geralmente 1h da tarde, paro 1h da manhã, mais ou menos. Tudo bem que tem uns intervalozinhos de almoço, alguma coisa, mas eu trabalho no mínimo 10 horas por dia. E eu tenho um problema que eu também durmo muito. Eu durmo bastante. Eu tenho sonho, eu durmo bastante. Mesmo assim, eu consegui, eu acho que em 3 meses, consegui ler o Novo Testamento tudo. E produzindo o vídeo, eu provo isso, está aí no vídeo. É só ver a data do primeiro e a data do último. É só ver lá, quando eu postei, que você vai ver quanto tempo eu li a Bíblia. Novo Testamento. Então você lê o Novo Testamento para você saber. Aí quando vem uma doutrina dessa, ó, aqui você tem que usar a saia até no meio da canela. Pastor, onde está escrito isso? Você entender. Você fala, não, aqui é assim, se você quiser, procure outra, não se aborreça não. É a pessoa dizer assim, não, você tem que dar o dízimo, é obrigado. E se você não der o dízimo esse mês que vem você tem que dar 2 vezes, você está devendo a Deus. Onde está isso, pastor? Procure outra. Procure outra. São coisas assim que eu quero te ajudar, Se você tem dificuldade disso, você pode mandar aqui nos comentários e eu vou te responder. Eu vou dar prioridade a esse vídeo. Coisa está acontecendo na tua igreja e eu vou te informar. Não vou te ensinar a ser um rebelde. Eu vou te ajudar como resolver esse problema, se realmente é um problema da igreja ou se é um problema seu. E você vai caminhar de uma maneira muito mais tranquila na presença do Senhor. Então o obstáculo à igreja, ele é real. Ele é real. E atrapalha muito a vida dos crentes. E muitas pessoas vão deixar de ser salvas por causa disso. E esses pastores, essas pessoas que querem enfiar isso na goela dos outros abaixo, vão responder por isso. Eu disse que o vídeo ia ser pequeno, já está 37 minutos. Me perdoe, meu amado, mas é um assunto muito sistemático, porque fala de sistema. É assunto muito forte, né? E isso precisa ser debatido, isso precisa ser feito, isso precisa ser falado. Deus precisa levantar pessoas com coragem, porque tem pessoa que tem medo de chegar para um pastor e falar essa coisa, acha que está sendo rebelde. Rebelde, está se levantando contra o ungido do Senhor, te fizeram a pessoa entender que é isso. Mas não é isso. Eu estou dizendo que você deve ser rebelde, você só deve exigir do pastor o que ele está fazendo. E se o pastor falar, não, aqui é assim, aí você fala assim, pô, mas eu não concordo com isso. Eu posso congregar aqui sem fazer isso que você está falando? Se ele não permitir, procura outra igreja. Aí vai chegar uma hora que você vai tentar desanimar, falar, não vou querer ser mais de igreja nenhuma. Congregue. Aí o conselho que eu te dou, procura uma igreja grande, uma catedral. Eu congreguei, engraçado, eu e minha esposa, congregamos por cerca de uns 8 anos, mais ou menos, a Assembleia de Deus de Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Nós entramos, saímos da igreja em 8 anos, ninguém nem notou. Não, a gente só assistiu o culto e veio embora. É só não se envolver. Pronto. Vai lá, preste a sua adoração, ora, escuta, participa da palavra, louva o Senhor. O que for bom, guarda no coração. O que não for, você descarta, apresenta esse conflito ao Senhor. E assim você vai viver. Eu aconselho a você a não ser um desigrejado, entendeu? Porque ser desigrejado é muito complicado. Deus, o desigrejado é salvo? Tem muito desigrejado que é salvo, mas é complicado, porque o desigrejado, ele quer viver no mundo.
O desigrejado, ele passa a ter um pensamento, assim, não tem igreja boa, então eu vou apenas crer em Deus, Deus é a minha religião, mas eu vou viver as coisas do mundo. Aí vai se lascar, vai para o inferno. Vai para o inferno bonito, vai torrar lá bonito. Mas eu acredito que um desigrejado, assim, eu não vou à igreja, mas eu ajudo o próximo, eu sigo os mandamentos, eu não ando no pecado, eu não bebo, eu não traio, eu não vivo na fornicação, não vivo na prostituição, na pornografia. Eu acredito que este é salvo, mas isso é complicado sim. Eu estou quase montando uma igreja online. Estou quase montando. Mas é que eu preciso de tempo, eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Talvez, quem sabe, depois dessa graduação, eu possa fazer isso. Ou o Senhor me abençoa de uma maneira financeira, eu possa fazer isso. Acontecendo, eu faço. E a gente teremos a igreja online, o culto todos os dias, eu vou te mostrar que você não precisa frequentar igrejas que ficam impondo doutrinas, dizendo que só por elas você será salvo. Então, uma dificuldade grande hoje na vida do cristão, na maioria das vezes, é a própria igreja, é os próprios crentes, é o próprio pastor. Paulo diz que uma das maiores dificuldades, das coisas difíceis que ele passava da vida, ele vai falar de naufrágio, de risco de ser assaltado. E uma que ele vai falar, é triste ouvir, mas é verdade, os falsos irmãos. Os falsos irmãos. Crentes, pastores, ensinando doutrinas de demônios. Naquela época, já. E ele falou que essas coisas, Pedro, fala que se iria crescer absurdamente. Apocalipse fala disso, Jesus fala disso. Aí você, mas toda a igreja diz. Então a palavra está errada. Então é isso que eu queria deixar. O vídeo está gigante, desculpa aí, passou do tempo, mas eu creio que é necessário. Você que ficou até o fim, né? Obrigado, eu agradeço. E que o Senhor possa ter falado poderosamente na tua vida. E eu quero te dizer que é difícil sim. Você ir para uma igreja achando que lá você vai ter uma ajuda e lá passa a ser a maior dificuldade na tua caminhada. É difícil. Mas que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia dos homens. E Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa difícil caminhada. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.